Muito bem. Ó. Bom, bem-vindas e bem-vindos. Boa tarde. Eu sou, então, o Zeca Camargo, um homem de 61 anos, cabelo grisalho. Ruth Manus, Lívia Santana Vaz e Zeca Camargo. Mesa de conversa realizada no dia 30 de agosto de 2024, no segundo Flip Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, design e a logo do segundo Flip Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Ruth Manus, uma mulher branca de cabelos loiros lisos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja vestido longo branco, estampado em azul, e jaqueta jeans por cima. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra cujos cabelos são todos envoltos em pequenas trancinhas de tom castanho. Estão todas presas em uma longa trança. Ela traz um vestido longo branco e, por cima, usa uma blusa aberta estampada em tons de laranja, cinza, preto e bege. A terceira e última pessoa sentada é Zeca Camargo, um homem branco de cabelos curtos, grisalhos e barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas branca e calça preta. No canto inferior direito do vídeo em questão estão, do início ao fim, os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo Flip Paracatu. Acho que todo mundo que escreve ou que gosta de livros já ouviu a frase, que é quase um conselho, um adágio, né? Escreva sobre o que você sabe. Né? Que é, se não me engano, é Mark Twain, que pelo menos é atribuída a Mark Twain essa frase aqui. E eu, organicamente, até agora, eu escrevi sobre coisas que eu sabia. Os primeiros livros que eu fiz foram quase desdobramentos de grandes reportagens que eu fiz. Eu tenho livro de entrevistas, eu tenho livro de viagens, eu tenho livro de reportagens que eu fiz realmente, críticas musicais, essa coisa toda. Quando eu faço a biografia da Elza, de certa maneira, primeiro era uma grande ousadia, né? A Elza Soares, claro, eu acompanhei a carreira dela, ela tinha uma carreira praticamente antes de eu nascer, que era uma loucura, e já tinha entrevistado a Elza várias vezes, e apesar do desafio de a minha biografia, eu sei que tem colegas biógrafos aqui também, e vocês sabem do que estou falando, é um enorme desafio, porque eu achei que eu ia chegar lá e falar, a biografia da Elza, chego lá e falo assim, boa entrevista, está resolvido. 6 meses depois, a gente ainda estava trabalhando no livro aqui. Mas a responsabilidade aqui era enorme, porque é a Elza Soares. Né? Você não se debruça sobre um ícone cultural, um ícone brasileiro, um ícone artístico, musical tão grande, com displicência, nem com descompromisso. Muito pelo contrário. Mas, mesmo assim, eu estava dentro da minha praia. Eu estava dentro das reportagens, música, uma artista brilhante de quem eu sempre acompanhei a história, sempre segui de perto, estou dentro do meu terreno. Estava escrevendo sobre o que eu sabia. E nesses contos breves, assim, foi uma brincadeira da pandemia que a Todavia propôs, e eu estava escrevendo sobre o meu cotidiano. Eu, como tantas pessoas aqui, eu fiquei isolado praticamente 1 ano, sozinho mesmo no Rio de Janeiro, e escrevi sobre aquilo que eu estava vivendo. E agora, dá um salto, e imagina, a Ruth, então, eu morro de inveja, porque também se permite voos maiores, e tantos autores aqui, eu estou na frente de um que eu admiro super, que é o Eugênio Silvestre, e tantos outros colegas aqui, mas esse é um que eu não vejo há muito tempo, então vou fazer uma deferência aqui. Eu falei, bom, agora que eu tenho muito tempo, já fiz 60 anos, eu posso fazer, inspirado muito por uma entrevista que eu fiz o ano passado com a Julia Lemers, que estava montando, na época, A Tempestade, de Shakespeare, montou no final do ano passado no Rio, e eu falei, poxa, e eu descobri que a gente tinha a mesma idade. Eu falei, pô, Julia,
porque Shakespeare, nessa altura da vida, ela falou assim, Zeca, a gente faz 60 anos, a gente tem uma coisa chamada urgência. Né? E eu achei muito lindo, porque a urgência não é o desespero, não é o serviço de urgência da UTI, mas eu tenho um tempo, está correndo, e agora, se eu não fizer, ela falou com muito mais poesia do que isso, mas se eu não fizer agora, quando é que eu vou fazer? Se eu não montar a tempestade agora, quando é que eu vou montar? Né? E isso ecoou, entrou aqui, ficou, ainda não saiu, mas está aqui. E eu falei, bom, agora eu sempre quis escrever uma ficção. É agora, né? E talvez, ingenuamente, eu devia ter aprendido com Elza Soares, né, quando eu achei que era só fazer uma entrevista, e eu fiz livros de contos brevíssimos, na verdade. Falei, beleza, eu vou sentar e vou escrever uma novela. Pode rir. ria, ria, né? E que é um desafio enorme, né? Sobretudo, de uma coisa que não é a minha praia, exatamente. Né? Eu estou escrevendo sobre uma boate gay nos anos 70 em São Paulo. Né? Eu não era nem nascido, então, embora o universo esbarre da cultura pop ali e da minha vivência, nos anos 70, eu era um garoto de... né? Em 72, eu tinha apenas 9 anos. E aí eu me debruço sobre pesquisa, sobre estilo, sobre outras inspirações, e estou completamente enlouquecido, mas eu tenho essa urgência de escrever sobre algo que eu não sei. E eu estou apavorado e adorando ao mesmo tempo. Não, obviamente, ao contrário, além de escritor, um grande jornalista e sabe do que eu estou falando, como tantos outros aqui, não tem deadline, que é uma maravilha, a gente escreve como a gente quer. O único deadline é a urgência nossa, essa que a Júlia me inspirou. Essa é a urgência que eu tenho. Então eu escrevo, estou fazendo um monte de coisa, eu agora atualmente não tenho nenhum trabalho na televisão, aí claro, a gente arruma outros trabalhos, mas isso passa a ser uma prioridade. E com um pouco de sorte, na Fliparacatu de 2025, eu consigo apresentar para vocês a história de um lugar chamado Dreams, com apóstrofe e S, bem anos 70. Super obrigado, uma pequena introdução. Lívia. Vamos. Ruth. Então, tem um aí, não? Boa tarde. Mais uma vez, para quem já estava aqui ontem. Muito feliz, mais uma vez, de estar nessa mesa, mais uma vez fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 36 anos, com cabelos lisos e claros, usando um vestido azul e branco, um tênis branco e uma jaqueta jeans. Ontem falei que estava com o aspecto cansado de quem viajou com uma criança de 1 ano e meio. Hoje digo que estou com o aspecto cansado de quem dormiu com uma criança de 1 ano e meio. Então, continuamos assim. Há muitas razões para estar feliz por estar nessa mesa, porque a gente tem muita facilidade de enxergar as nossas diferenças e a gente tem muita dificuldade de enxergar as nossas semelhanças. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para essa mesa, um homem branco, uma mulher branca, uma mulher negra, então, o que a gente tem para conversar aqui? E a gente tem esse denominador da Fliparacatu e de toda a literatura, que são os livros, e acho que de uma forma muito transversal, falando de diversidade também. Né? Não é à toa que que o Afonso trouxe a gente para cá, mas, enfim, né, a sua vontade de escrever a história da Elza, toda, né, a obra da Lívia, e acho que o trabalho que eu venho tentando fazer como advogada também, né, em toda a parte de inclusão e diversidade. Mas foi muito gostoso ouvir o Zeca falar agora, porque eu estou escrevendo agora meu 10º livro, e é a primeira ficção também. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que tomar uns cafés ou umas vodkas juntos para falar sobre essa angústia. Cachaça, nós estamos em Paracatu. Cachaça, é verdade, né? Que a gente se encontrou no aeroporto de Congonhas, era mais paulistana a coisa. Agora a gente vem para cá tomar uma cachaça boa. Mas é muito curioso, porque tentando fazer a intersecção de algumas conversas aqui, primeiro, eu tenho um grande guru na vida chamado José Couto Nogueira. Ele é um escritor português que vai fazer 80 anos agora em dezembro. Foi meu professor de escrita criativa quando eu estava escrevendo meu primeiro livro. E eu não sabia o que fazer. Eu tinha um contrato com uma editora, eu tinha um prazo, eu tinha um deadline. E eu falei, como escreve um livro? Eu não sei fazer isso. Né?
E aí o Zé vem acompanhando a minha jornada desde sempre. E quando eu falei, Zé, eu quero escrever um romance. Ele falou muito bem. Ele falou, esse vai ser um grande exercício de humildade. Porque a gente já sabe que você é uma cronista. E ninguém sabe se você é uma romancista. E eu estou escrevendo desse lugar, que pode correr bem ou pode correr mal. Mas é uma coisa que, em algum momento da minha carreira de escritora, eu teria que fazer, né? Porque é isso, assim, a gente tem que tirar... Eu brinco que o romance ele tem que sair de dentro, porque ele é muito pesado quando ele está inteiro aqui dentro e a gente precisa contar aquela história. Mas, ao mesmo tempo... e aí acho que também deixando o gancho aí para a gente já falar também de diversidade, a minha editora da Sextante, a Nana, ela pediu para que eu lesse um livro do Stephen King chamado Sobre a Escrita, que é um livro muito bom, que ele conta muito a vivência dele como escritor, né, um dos escritores mais vendidos da história, e ele fala, num dado momento, né, que o tempo de escrita de um romance, Ednei, preste bem atenção, é de no máximo 3 meses. E aí eu dei uma panicada, falei, mas o que aconteceu? E ele falava que mais do que 3 meses começa a sair dos trilhos e não sei o quê. E aí o único sentimento que me veio também foi, é bom ser pai de 3 filhos, né? Porque dá para escrever em 3 meses. É bom ser escritor e conseguir se sustentar com isso. Porque quando a gente tem outro trabalho, como eu tenho, como vocês têm, quando a gente tem uma criança em casa, quando a gente tem tantas coisas... Realmente a gente percebe, né, que a posição, talvez, de um homem norte-americano, branco, privilegiado, já ganhando muito dinheiro, apesar de toda a trajetória dele, que é muito interessante né, do percurso que ele fez na literatura e também em termos de vida mesmo, como as pessoas depois vendem certas verdades que são muito pesadas para quem lê. Né? E eu estou aí, comecei a escrever esse romance grávida. Daqui a pouco meu filho está se formando na universidade e ele ainda não saiu. Quem sabe na Flipe Paracatu do ano que vem ou daqui a 2 anos. Boa tarde, gente. Eu sou Lívia Santana Vaz, fazendo aqui minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele parda. Estou usando tranças nos cabelos. Dizem que dessa forma assim parece uma coroa, né? E um vestido branco e uma manta de tecido africano, laranja com preto, com branco. Eu estou usando as minhas guias também. Eu sou uma mulher de axé, do candomblé. Essas guias são de Oxalá e Oxoguian. Mas eu queria, antes de começar, eu até pensei em cantar para Oxalá, porque hoje é sexta-feira, né? Eu estou de branco, não é à toa. Mas eu vou cantar para Iemanjá um pedacinho, porque é meu orixá, né? A minha mãe. E Iemanjá é a mãe de todos os orixás. E eu acho que quando a gente fala de amor e de diversidade, por que não pensar nessa mãe, né? Que acolhe tanto? E diz assim... Enigé, Nilelodô, Iemanjá, o Acota Pelede, Iaoromio, Enigé, Nilelodô, Iemanjá, o Acota Pelede, Iaoromio, Enigé, Nilelodô. Odoiá, estou vendo a irmã cantando ali. E dito isso... Ruth, ainda bem que a gente ficou antes, né? Porque depois disso... isso é uma introdução. É porque a gente pede licença, né? Pede licença, pede a bênção aos mais velhos. Eu digo muito isso. As religiões de matriz africana, mais do que a questão de crença religiosa, elas têm muitos ensinamentos, né? E a coisa da bênção, que eu aprendi lá na minha infância, era sempre benção avó, benção tia, benção pai, benção mãe. E essa bênção é o reconhecimento da dignidade na outra pessoa. E nas religiões de matriz africana, você não pede só a bênção, você também dá. Então, você reconhece a humanidade naquela pessoa que reconhece a sua humanidade também. Então, por isso, pedi essa bênção para a gente começar. Mas eu vou falar um pouquinho também da minha escrita, Zeca. O meu primeiro livro é A Justiça é uma Mulher Negra, né? O direito é uma área, Ruth. E aí eu já vou tomar o lugar do Zeca aqui. Já que eu estou no meio, eu vou começar provocando um pouquinho para a gente fazer uma mediação e um diálogo entre nossas produções. E esse livro já começa com a imagem de Oiá como a justiça, representando a justiça, né? Nós fomos ensinados e ensinadas, Diaba, a pensar a justiça como uma mulher branca,
de olhos vendados, de origem grega, inclusive, né? Eu fico sempre me perguntando o que é que essa justiça consegue realmente construir para nós no Brasil, um país tão desigual, o último país do Ocidente inteiro a declarar a abolida a escravidão, né? E eu penso que a justiça não pode ter olhos vendados. Justamente o contrário, ela precisa ter olhos abertos e muito atentos para conseguir corrigir essas injustiças. Então, eu digo que se o direito no Brasil continua sendo branco, masculino, né, autodeclarado cis, heterossexual e cristão, a justiça precisa ser uma outra concepção que a gente precisa construir juntos e juntas. E depois eu venho... E agora eu estou no meu primeiro livro de ficção, que é esse livro infantil chamado Bayomi, e que fala justamente dessa conexão ancestral. A gente estava falando sobre isso ali, né? Sobre o meu sobrenome. E o Roberto disse que meu sobrenome, por ser com 2 N's, deve ser de origem italiana. Ele disse, eu não sei a minha origem. De fato, eu não sei. O Santana é do meu pai, o pai é um homem negro, eu só consigo achar até a mãe dele. Né? Muito mal, não consigo encontrar. E isso é algo que o processo escravocrata no Brasil nos tirou. E as crianças no Brasil, o ensino brasileiro é muito colonial, é muito embranquecido, é muito eurocêntrico ainda. Nós tivemos, há cerca de 10 dias, um menino que se suicidou numa escola particular em São Paulo, e a gente não fala sobre isso. A gente não fala de que modo o racismo produz e reproduz violências insuportáveis para essas crianças desde a primeira infância. Então, esse livro é a tentativa de trazer uma educação antirracista sem necessariamente falar de racismo. Porque aqui a gente traz essa importância da conexão ancestral, ainda que eu não saiba quem é exatamente o meu ancestral que me legou esse nome Santana, sabe? Porque nessas escolas, infelizmente, a gente ainda ouve e aprende a história das pessoas negras a partir da escravidão. Nossa história não começa com a escravidão. Nunca me contaram, enquanto eu era uma menina negra sofrendo racismo nas escolas, que a África é berço da humanidade, que a medicina, a matemática, a metalurgia, a filosofia, né, que não é grega, é africana. Então, isso fere, de uma maneira muito profunda, a subjetividade de crianças negras. Né? E aí, Zé, que eu estava lendo um pouco, ouvindo algumas entrevistas suas, e você fala assim, em uma delas, que a Elza Soares foi um caso de uma carreira ou de um sucesso improvável. Né? Isso tem muito a ver com ela ser uma mulher pobre e negra. E, dialogando com outros autores aqui também, o Jamil Chad escreveu um artigo, eu assinei junto com ele, a gente coproduziu esse artigo, falando sobre a hipocrisia olímpica. De que modo o Brasil festejou as mulheres negras nas Olimpíadas e é o país que mais mata mulheres negras, é o país que tem como principal alvo de todos os tipos de violência as mulheres negras, as crianças negras, que a gente possa, então, realmente amar, falando em amor e diversidade, as pessoas negras, as mulheres negras, para além das comemorações olímpicas. Né? A gente realmente precisa falar numa sociedade democrática e me incomoda muito quando se fala que isso é um tema identitário. Né? Afinal, quem é que tem identidade e quem não tem? Quem é que atribui identidade a quem? Então, pensando em quantas Rebecas a gente não perdeu, né? Em quantas Rebecas que seriam talentos talvez até muito prováveis e possíveis, a gente não deixa de conhecer, como a Elza Soares também. Né? E a Elza, ela perdeu 2 filhos para a subnutrição. Né? 2 filhos. Hoje, no Brasil, a gente tem uma situação um pouco melhor, mas o Brasil, em 2012, saiu do mapa da fome, para, infelizmente, retornar ao mapa da fome em 2019. Em 2022, a gente tinha o dado de 21,1 milhões brasileiros e brasileiras com insegurança alimentar grave, que significa condição de fome, e essas famílias são famílias chefiadas por mulheres negras. E aí eu fico pensando na realidade nua e crua e dura da Elza. Né? E aí, antes de passar para vocês com essa provocação, primeiro para você pensar com a gente assim, em como a Elza foi paradigmática, como ela foi uma referência, mas quantas referências a gente não perde também para o racismo, sexismo, classismo e essas tantas formas de opressão, e para a Ruth assim, pensar comigo que direito é esse que a gente precisa construir, que justiça é essa que a gente precisa construir para que ela não continue sendo um instrumento de manutenção de status quo,
das mesmas pessoas, nos mesmos lugares, porque se tem um grupo identitário no Brasil é de homens brancos, não é de mulheres negras, né? Então, eu quero ler só um trechinho aí falando da minha próxima produção, que prazo para mim é prazo processual, não é prazo para escrever romance, né? Inclusive, eu estou com alguns vencendo hoje, na volta eu vou trabalhar eles. Mas eu estou pensando as memórias da minha avó, né? A mãe do meu pai, Wanda com W, como dizia ela. Como minha avó. Olha só, outra conexão que a gente não sabia. Wanda com W, né? E ela contava, e Conceição Evaristo que me provocou a começar a escrever sobre ela, porque ela contava que ela foi trabalhar numa casa de família, né? Como se as nossas não fossem de família também. E nessa casa, o nome da filha da patroa era Wanda, assim como o dela. E trocaram o nome dela. Ela passou a se chamar Silvia. Da porta para dentro daquela casa de família, o nome da minha avó era Silvia. E minha avó era muito debochada. Eu digo que o deboche na minha família era quase uma forma de sobrevivência. E ela contando isso há poucos anos, para mim, ela dizia, minha filha, eu esquecia que eu era Silvia. E a patroa gritava horrores, Silvia! E ela esquecia que era com ela, porque, né? Enfim, Wanda com W, como ela dizia. E eu estou escrevendo um pouco sobre algumas memórias dela. E aí eu quero ler um trechinho para depois jogar essa bola para vocês. Eu digo assim, eu conheci muito bem a fome. Fomos até íntimas por algum tempo. Tempo demais, eu diria. Ainda que eu rezasse para ela todos os dias. Rezava para que ela fosse embora e nunca mais voltasse. Como quem desaparece sem deixar rastro. Como quem apenas avisa que vai comprar cigarro e depois some no mundo, sem se despedir. Não adiantava. Ela nunca pedia licença para entrar na minha casa e sua estadia era sempre demorada, interminável, tal qual visita indesejada. Lembro-me dela com detalhes. Tem cheiro, tem gosto, tem até cor, a fome. Ela é mesmo amarela, eu já sabia desde menina. Tem o gosto mais marcante que eu já experimentei em toda a minha vida. O gosto amargo do vazio, do abandono. E dói tanto, uma dor de envergar qualquer homem feito. A gente vai se curvando, se aninhando, feito bebê no útero da mãe, até não ser capaz de sentir mais nada. Nem gosto, nem cheiro, nem dor. Até adormecer de fome. Talvez seja por isso que dizem que o sono alimenta. Lá em casa, quando a fome chegava, eu logo colocava as crianças para dormir. Zeca. Que poderiam ter sido facilmente aspas de Elza Soares. Facílimo. Facílimo. Elza, de fato, logo na infância, né, dois filhos, um ainda bebê, o outro mais, acho que tinha 2 ou 3 anos, para a fome. E ainda, como, claro, a gente está falando de uma vida que atravessa 90 anos, ela teve outros períodos, mesmo depois de ter achado que isso era uma coisa que ela não experimentaria mais, ela viveu períodos terríveis. Porque, obviamente, uma carreira no show business já não é uma coisa muito sólida, como a gente sabe, né? Depende de modismos, do que está em volta, do que se toca, do gosto popular. E, ao mesmo tempo, existe não só uma preocupação da Elza de ser esquecida como artista para uma carreira de quase 80 anos, mas aquela coisa de eu preciso constantemente lutar. E ela lutou. Ela teve um outro período terrível de fome, onde que foi nos anos 80. Quando ela se separa do Garrincha, já era ruim, Garrincha já não era um grande jogador, muito conhecido, ela se separa dele, não aguenta mais a bebedeira, e ela vai viver sozinha e vai para São Paulo, inclusive. E ela trabalhava numa creche, que é onde ela podia colocar o filho dele para ter comida, porque ela não tinha a mesma coisa. Então, essa história é ultra cíclica, e ela volta, e aí lá nos anos 90, começo de 2000, ela volta a fazer shows. A Elza Soares fazia shows por cachês que hoje equivaleriam a R$500, R$600, uma coisa. A Elza Soares, é uma loucura. Né? Então, isso é uma realidade que mesmo, digamos, uma conquista pessoal como ela tinha, não garantia nada. Porque a gente vive essa sociedade horrorosa. Elza, como tantas... Ela falava, se eu fosse uma cantora nos Estados Unidos, a minha trajetória seria outra. Porque, ainda que que a artista lá não grave um disco por ano, ela é respeitada o tempo todo, ela é venerada. E Elza
brigou por esse respeito a vida inteira. Ela nem brigou, ela foi fazendo. Elza tem uma coisa linda que tudo que ela representou, é difícil falar com a dela no passado, né? Representa na cultura brasileira, para as mulheres negras, para todos os negros, na verdade, né? Que era incrível ver no lançamento, os lançamentos, as noites de autógrafo que fazia, a juventude negra que ia falar com ela. Né? E me perguntava, por que você acha que vem tanto jovem ver os Soares? Porque não tem ninguém da idade deles falando o que eles querem ouvir. E tem uma mulher de 80 anos falando assim, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Pronto. É isso, esse é o diálogo que ela estabelecia, e de uma maneira super orgânica. Elza, depois desse livro, e não por causa do livro, mas já esse livro tinha sido lançado, ela ganhou um título de doutor honoris causa da Faculdade da Federal do Rio Grande do Sul. E eu fui acompanhar a Wisnik, Zé Miguel Wisnik foi lá também, e foi a única vez que eu vi a Elza chorar. Essa mulher não chorava nada, me contando passagens terríveis aqui, ali. E ela falou assim, quem diria? O choro dela não era... Ela, quem diria? Quem diria? Porque ela nunca fez nada porque ela achava que ela ia conquistar. Ela fez porque ela acreditava. Porque aquilo era Elza Soares. Não tinha uma mulher que não teve nenhuma educação formal, não teve ciências políticas, coisas que não existiam. Vocês sabem do que eu falo, quem estuda isso, quem convive com isso, que para ela racismo era uma coisa que deveria ser aceitada. Ela começou a cantar nos anos 50 e ela ficava na coxia quando o diretor do clube, ela tinha uma banda que cantava em clubes, falou assim, essa mulher aqui, e eu abro aspas, ela falando, essa neguinha eu não vou deixar no palco hoje não. E ela ia linda, gastava o dinheiro da condução, perdia, porque não cantava, não ganhava cachê, né? Porque ela falava, ela é de uma geração, cresceu numa geração onde falava, é assim. Claro que os anos 60 foram muito formadores para a Elza, que obviamente os anos 60 a empoderaram muito forte, mas sem uma elaboração. Tudo que Elza faz, tudo que ela diz e que é brilhante, é orgânico. É porque ela era assim, porque ela pensa. E ela foi assim até o final. Vou te passar isso já, mas lá no finalzinho, eu escrevi a biografia, ela estava viva, vivíssima. Aliás, ela, quando morreu, tem um ano e pouco, né? Que eu saiba, ela tinha agenda até 2025, ela ia marcando show. Não estava nos planos dela morrer. E se você faz uma biografia, esse é um problema. Né? A biografia, a pessoa nasce, cresce, faz sucesso, morre. Né? Ela só estava lá, vivíssima. Como é que a gente encerra uma biografia assim? E aí a gente teve uma sacada junto com ela, falou, vamos falar como é o mundo dessa mulher de 90 anos. Né? Então, encerramos falando de Deus, de mulher, de ideias. Né? E veja, isso foi um ano depois da morte de Marielle. E a gente falando sobre ser mulher negra, qual a situação, as coisas estão melhores. Então, mas ainda é dificílimo. Ela vinha com aquele discurso, ela falou assim, mas eu vou falar o que eu acho. E eu sempre vou falar o que eu acho. Quando a Marielle morreu, eu tuitei, ainda era Twitter naquela época, e imediatamente o mundo caiu em cima de mim, porque não existe ambiente mais tóxico do que esse que, com um pouco de sorte, está indo embora do Brasil. Desculpem os órfãos, mas fala sério, né? E ela contou isso, e aí imediatamente caiu. Eu nem liguei, eu falei mesmo que Marielle, que absurdo, que tal. Falei mesmo. Aí ela deu uma pausa dramática. Assim, que coisa, hein, Zequinha? 88 anos, ainda incomodo muita gente. Tá aqui, eu botei, porque é uma coisa maravilhosa. E ela não fez para incomodar, ela fez porque era ela. Mas, sim, essa realidade ela viveu, sim, Elza era fora da curva. A história improvável é quase rocambolesca. É uma história shakespeariana, até de imprevistos, de altos e de baixos, de namorado que explora ela, do marido que embebeda, de uma pessoa que ela ajuda e a sociedade inteira acha que ela está roubando o dinheiro dele, a história com o Garrincha, de uma promessa que se eu te der um filho homem, você para de beber, e ele chega completamente embriagado quando nasce esse filho homem. Então, o improvável é assim...
eu vou fazendo. E nesse... Eu estou resumindo uma história que nem mal coube nas 400 páginas aqui. Quando ela fica péssima, está trabalhando na creche e desiste de cantar, ela procura o Caetano, que estava fazendo show em São Paulo, não tinha Zap, né? Ela vai no Hilton, né? Que era um hotel muito chique na época, e procura o Caetano. Aos prantos, e Caetano fala assim, não faça isso, você é Elza Soares, você não pode parar de cantar. Não tem jeito, tal. E ela fala, eu vou dar um jeito. E Caetano compõe para ela Língua. Que é a coisa mais linda, compõe para ela. Compõe Língua e dedica a Elza um trecho que é o, digamos, o primeiro rap genuíno brasileiro, da Elza até isso, né? Ela sempre era uma guarda. E aí é uma geração inteira de anos 80, Lobão, Titãs, Cazuza, todo mundo quer uma coisa Soares, uma loucura. Então, mas em todas essas curvas, em todos os altos e baixos, havia uma pessoa fortíssima, cuja certeza do caminho que ela estava traçando era intuitiva, não era acadêmica, não era mesmo, que chora quando recebe um prêmio acadêmico, um reconhecimento acadêmico, dizendo não é possível que Elzinha... Eu estava só pensando que passava na cabeça dela, que Elzinha está aqui ganhando um título honoris causa, assim, e aí ela chora. Mas e por isso é tão exemplar, e por isso ela é tão querida até hoje por pessoas de tantas gerações, porque ela significa essa potência, essa certeza de que é preciso viver, e viver dignamente. Nossa, dá vontade da gente ficar muito tempo aqui, né? Falando, ouvindo. Vou direto para o ponto da provocação da Lívia, né? Sobre a justiça. E quando a gente fala da justiça no Brasil, graças a Deus a gente está falando de uma justiça em transformação, né? Porque hoje você é parte dela, hoje eu sou parte dela, hoje Mônica, que estava aqui, é parte dela, né? Tantas pessoas já com uma visão muito diferente do que é a justiça, do que ela deve ser e de quais são as ferramentas que a gente deve usar, né? Eu cresci, o meu pai, perdi meu pai vai fazer 3 anos, mas eu cresci com uma referência muito bonita de justiça. Meu pai era juiz do trabalho, né, e a gente tinha férias interrompidas por causa de dissídio coletivo, que a gente voltava para São Paulo para apartar as greves, né, a gente, né, ele, mas as férias eram cortadas no meio. E eu cresci ouvindo histórias de quem acreditava mesmo na justiça do trabalho como instrumento de justiça social. E eu só fui parar numa faculdade de Direito por causa disso, né? Minha mãe trabalhando com direito de família, sempre na bandeira de impedir que os divórcios se tornassem litigiosos e conversando. Minha mãe fazia uma coisa, ela contando outro dia, né, que quando ela fazia os divórcios e o casal estava em dúvida se ia para a justiça brigar ou se ia ser amigável, ela fazia um leve-trás positivo, então virava, né, falava assim, mas o fulano não é bom pai? Não sei o quê, mas até que ele é bom pai, porque ele busca todo dia na escola. Aí ela virava e falava, ela falou que você busca todo dia na escola e que isso é excelente. Né? E aí ele falava, mas não sei o quê, porque ela sempre cuidou muito bem. Ele disse que você cuida tão bem das crianças para tentar apaziguar. Então, assim, eu cresci numa casa na qual o direito ele estava lá porque ele servia mesmo. Né? Meu pai contava as histórias dele, juiz no começo de carreira no interior de São Paulo, quando começavam a falar, a empresa é em local de difícil acesso ou não é? Um falava que não é, meu pai falava, então tá, vamos para o ponto de ônibus e vamos ver onde é que é essa empresa. Ia na caçamba de caminhão fazer inspeção judicial. Isso foi o que eu cresci como referência. E quando eu chego na faculdade de Direito e começo a advogar também, eu dou com o nariz na porta, claro. Ainda mais que eu estou no estado de São Paulo. Né? O TJ de São Paulo é um dos tribunais mais conservadores, mais reacionários, né? Ainda completamente branco, masculino, mas que tem sempre alguém quebrando. Eu falo, as minhas amigas de faculdade, que hoje são promotoras, que hoje são juízas, elas estão aí, e eu tenho que acreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso, eu entrego minha carteira da ordem e vou embora. Então, eu acho que, eu, como falei ontem aqui, eu sou uma otimista, claro que sempre com o pé atrás e sempre alerta, mas se eu não acreditar que esse sistema está em transformação, eu não tenho razão para continuar. O meu romance, Zeca, que a gente vai papear sobre eles, ele trata exatamente disso. Né? Ele é um pseudo-thriller, mas no qual uma mulher branca e uma negra
cometem um crime juntas, né, em legítima defesa, mas como o processo judicial de cada uma caminha de formas muito diferentes. Então, tentando aí fazer essa construção com muitas ajudas e muita pesquisa, né, muita pesquisa. Mas eu queria, como eu sei que a gente já está no fim da nossa mesa, e a sua leitura acho que me tocou muito também, e não por acaso o meu livro que está aqui é esse, eu queria deixar não vou dizer que é uma provocação, é um convite para todo mundo que está aqui, já que a gente está falando tantas vezes em ancestralidade, que é uma coisa tão importante, né, e nesse resgate que você conta que não conseguiu ter da história da sua família, que eu também tenho muitas dificuldades, porque acho que quase todos aqui somos filhos de imigrante, né? Diferente de Portugal, como estava conversando até com o Zé aí. Em Portugal, as famílias são portuguesas, porque sempre foram portuguesas e tradicionalmente portuguesas. Aqui todo mundo é filho de imigrante. E isso faz parte da nossa identidade. Mas eu, desde que meu pai faleceu, eu percebi que tem muitos buracos na minha história, que eu não conheço. E a gente, quando chega aqui na livraria e compra tantas maravilhas, a gente percebe que muitas vezes a gente está consumindo histórias fabulosas e a gente não está consumindo a nossa própria história. Quantos de nós sentam com calma, com as suas próprias mães, quem ainda tem a sorte de ter, com os seus pais, com avós, para perguntar sobre a nossa história? Como foi a sua infância? Eu, na Bienal de São Paulo, vou ser a mediadora da mesa da Elma, né, que tem livros para você dar para os seus pais, para os seus irmãos, para preencher com a história de cada um, para a gente ter isso como patrimônio, como legado, né? E eu, recentemente, comecei a conversar muito com a minha tia sobre a história da minha família, né, que é uma história de um bisavô judeu que vem fugido da Romênia e que era um lavrador, que não sabia ler nem escrever, meu bisavô. E que proibiu os filhos homens de estudarem, né? E eu acho que também tem muitas camadas da masculinidade nisso, porque ele falou que não, né? Que homem que era homem tinha que trabalhar a terra, isso lá no Rio Grande do Sul. E o meu avô aprendeu a ler e escrever sozinho, com um toco de vela, embaixo de uma mesa. E quase que eu passo a vida sendo escritora, sem saber que o meu avô foi um autodidata, com um toco de vela embaixo de uma mesa, aprendendo a ler e escrever escondido do pai dele. Então, assim, quantas histórias a gente tem, todos vocês têm, e que a gente não está consumindo, a gente não está se debruçando sobre elas, né? Porque a gente está com pressa, a gente está no Twitter, no X, no TikTok, no Instagram, e a gente não está ouvindo os nossos ancestrais. E, para finalizar, já que, né, a Lívia também leu uma coisinha que eu queria ler, e desculpe se alguém comprou esse livro, vou dar um spoiler, mas essa aliança que eu carrego aqui no dedo, nesse dedo tem a minha aliança de casado, nesse dedo eu tenho a aliança de casada da minha avó. E ela me deu essa aliança um pouco depois do meu avô falecer, e eu nunca entendi por que ela tinha me dado essa aliança, e não para minha mãe, para minha tia, para minhas primas. E quando eu me divorciei no meu primeiro casamento, eu tive uma crise muito grande de carregar essa aliança no dedo, porque eu era a única neta divorciada, eu era a única que não tinha dado bisneto ainda e tal, e essa crise que acho que toda mulher já enfrentou em algum momento da vida, se não tem filho, não se casou, se divorciou, se frustrou de alguma forma a expectativa social que o mundo tem sobre a gente. E esse livro fala muito sobre eu tentar entender com a minha avó o que motivou isso. Minha avó está com Alzheimer, ela vai fazer 96 anos em novembro, e eu acho que eu gostaria até de homenagem ler esse trecho aqui, quando eu pergunto finalmente para ela por que para mim. Ela diz: filha, esse meu presente para você nunca teve a ver com casamento. Pelo menos não com o tipo de casamento que você está pensando. Você sabe que minha relação com seu avô foi a maior riqueza que eu tive na vida, porque dela vieram meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e anos de amor e companheirismo. Mas houve um encontro que eu nunca tive, um caminho que eu nunca percorri. Eu nunca encontrei minha carreira, eu nunca encontrei o meu trabalho, eu nunca encontrei meu dom. Esse casamento eu não tive. Eu sonhei com ele e ele nunca aconteceu. E sabe, eu até acho que eu escrevo bem, que eu teria sido uma boa jornalista, quiçá uma boa escritora. Mas era profissão de homem, como disse meu pai quando eu pedi para fazer faculdade na Casper Libero. Eu tive uma vida feliz e eu sou grata por ela, mas faltou um pedaço. Acho que te dei esse anel como forma de casar com a carreira que eu não tive, com as páginas de jornal que eu não estampei, com os livros que eu poderia ter vindo a escrever.
E você sabe, o dinheiro da pensão é curto. Eu não poderia te comprar uma joia para expressar o meu orgulho. E acho que foi por essa razão que eu te dei o anel. Sabe, filha, eu não tenho dúvidas de que você vai construir outra história de amor. Tem um filho e um marido ali atrás. Outro lar, outra família. Você também não devia ter dúvidas, mas, francamente, eu não me preocupo com isso, porque eu olho para você e eu vejo uma mulher completa. Obrigada. Gente, a gente tem menos de 5 minutos. A gente começou atrasado. Então A gente eu começou vou- atrasado. Então, É. eu vou declarar o nosso direito de seguir um Feito pouquinho mais cascata. adiante, mas também prometo não demorar. Eu vou buscar conexão tanto com a Ruth quanto com o Zeca para finalizar essa mesa, pensando no disco da Elza, Deus é uma Mulher, né? Que ousadia! Deus é uma mulher. Só podia vir de Elza Soares isso. E eu fiquei pensando, Ruth, quando você fala que o sistema está em transformação. Eu diria que é uma transformação muito lenta, muito mais lenta para alguns e algumas, né? Mas, sim, eu também acredito que está em transformação. Só que eu penso muito no que nós estamos fazendo para transformar isso. Porque se a gente acredita num sistema que está se transformando e a gente não assume a nossa responsabilidade individual também em mudar esse sistema, a gente não consegue realmente transformar, né? E o Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, é sobre isso. Olha a força do Ubuntu, até o brinco caiu. Eu sou porque nós somos não pode ser uma frase retórica. Tem que ser uma frase que entenda que o coletivo não vai aniquilar o individual, mas que o individual só faz sentido se for no coletivo. E nós estamos vivendo uma sociedade que está muito satisfeita com o sucesso individual e individualista. E eu fico perguntando às pessoas, mas é só isso que você veio fazer aqui? Eu tenho uma carreira, eu tenho um carro, eu tenho. E o que é que isso reverbera no coletivo depois, né? E aí a gente tem muitas histórias de mulheres que ousaram usar estratégias talvez impensadas ou improváveis para o seu tempo, né? E que vão mudando essa realidade, transformando por elas, para elas, mas pelos seus, pelas suas. As mulheres negras no Brasil tiveram muito essa história de luta pelo coletivo, né? Quando a gente fala nas primeiras empreendedoras do país, elas foram mulheres negras, né? Quilombolas. E aqui tem muitas comunidades quilombolas, né? 13, minha irmã está me ajudando ali, 13 comunidades quilombolas. As mulheres negras nunca precisaram ir para a rua, lutar para trabalhar fora de casa. Nós sempre trabalhamos fora da nossa casa maior, África, e depois nas casas grandes. As mulheres negras de Ganho, elas eram quituteiras, baianas de acarajé, charuteiras, elas estavam nas feiras. E eu digo que esses tabuleiros dessas mulheres nutriam não só o corpo das pessoas, mas nutriam a alma das pessoas por libertação, né? E aí eu quero trazer 2 exemplos rápidos que têm a ver também com a questão religiosa e de como as mulheres também se utilizam desse argumento, não de uma maneira inocente, mas de uma maneira estratégica, né? Aí eu vou trazer primeiro Esperança Garcia. Para quem não conhece, Esperança Garcia é reconhecida como a primeira advogada do Brasil. Ela é uma mulher negra escravizada que, em 1770, escreveu uma carta para o governador do Piauí pedindo a liberdade possível. A liberdade possível para ela era voltar para a fazenda na qual ela residia antes com seu esposo. E quais são os argumentos que ela utiliza? Os argumentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela pede ao governador essa transferência, mas diz que ela, mesmo vivendo em matrimônio com seu esposo, ela não estava convivendo, é um dogma da religião católica. E, além disso, ela vai argumentar que os seus filhos estavam por batizar, mais uma vez, né, algo importante para a religião católica que ela vai usar como estratégia para a sua petição. E por que ela é reconhecida como a primeira advogada do Brasil? Porque a carta que ela escreve tem tudo que uma petição tem, Ruth. Tem a qualificação. Foi, inclusive... Peraí que eu vou lembrar o nome dele já. Me falhou. Que descobriu ela no Piauí, um grande pesquisador da Bahia, que fundou o GGB. Gente, me ajudem. Luiz Motti. Ave Maria, esse Luiz Motti, eu vi que eu esqueci o nome dele, meu Deus. E o que acontece é que ele pesquisa, encontra a carta dela, e na carta, primeiro, ela se qualifica, ela diz eu, escrava de vossa senhoria, ela traz a qualificação de quem ela é, depois ela traz um pedido e uma causa de pedir. É uma petição. Então, por isso ela é reconhecida a primeira advogada do Brasil. E depois eu quero falar de Sojourner Truth, para poder
finalizar essa provocação a vocês. Sojourner Truth, uma mulher negra escravizada, mas em 1851 já liberta, ela tem a chance de discursar na Convenção pelos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, num contexto em que clérigos estavam debatendo os direitos das mulheres, dizendo que as mulheres não poderiam ter os mesmos direitos que os homens, afinal de contas, Cristo foi um homem e não uma mulher. E ela começa com uma eloquência, perguntando a esses clérigos, afinal de contas, de onde veio o seu Deus? De onde veio você? Né? De onde vem você? De onde veio Jesus? Se não de Deus e de uma mulher. Ou seja, Deus é uma mulher. Elza Soares de novo aqui com a gente. Né? E ela tem um discurso fabuloso em que ela pergunta o tempo inteiro, e eu não sou uma mulher? E eu não sou uma mulher? E a pergunta final que ela faz, e que eu quero deixar para vocês aqui hoje, dialogando até com a fala do Roberto ontem. Ela faz a seguinte pergunta: se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Porque, para que nós possamos viver numa sociedade efetivamente democrática, igualitária e mais justa, é preciso que as pessoas que têm privilégios, Roberto, estejam dispostas a deixar o privilégio. Então, fica essa reflexão. Muito obrigada. Total. Considerações finais, realmente, aqui, nesse tempo, nessa prorrogação muito justa. E, rapidamente, quantas histórias incríveis. Ruth, você me emocionou muito com esse trecho aí. E você falou bem, naquela livraria tem centenas de histórias incríveis. Acabamos de ouvir da Lívia 2 histórias incríveis também, que a gente ouviu uma fração e quer saber mais. E a gente cria personagens, nós aqui, eu agora novato, mas a gente cria personagens incríveis também. E através disso, você falou uma coisa forte que precisamos mudar. Eu tive, rapidamente também, eu tive o privilégio de pegar uma carona com o Ayrton Krenak. Então, a minha viagem de Brasília até aqui passou num segundo, porque ele veio me contando simplesmente, cadê ele? Está aí? Não, deve estar aí. Deve estar aí. Um spoiler do filme que ele vai filmar em 2025. Pronto, tá? Eu sei. Né? Já sei o que é a história de Jerônimo, mas enfim. Então, e aí eu magnetizado pela história, porque escrevo, porque leio e porque me interesso pelas pessoas. As histórias das pessoas são infinitamente fascinantes. Eu vou discordar como chama o escritor que você citou, de terror, o Stephen King, que por mais de 3 meses a história começa a descarrilar. Graças a Deus, porque aparecem novos personagens. Depois é um problema lá para frente, o editor vai te ajudar e tudo, mas a nossa imaginação é infinitamente possível com personagens que nos inspiram da vida real, que nos ajudam a criar e contar mais histórias. Temos, sim, uma história começando aqui, maravilhosamente, né? Como que ensaiada, ele vem dar essa esperança de que a gente infinitamente vai contar histórias. E se foi difícil, eu também sou muito como você, às vezes, lembrando desse discurso da Elza, está difícil, continua difícil, mas já está um pouco melhor, a gente tem que acreditar que melhora. Eu estou escrevendo sobre uma boate gay em São Paulo, nos anos 70, no auge da ditadura militar, que talvez se não houvesse aquilo, a gente não teria uma parada gay com 2 milhões de pessoas na Paulista hoje. Talvez, né? E que o Brasil ainda é o país que mata mais trans e gays e tudo, mas a gente caminhou bastante. Eu acho que até esse dado é porque não contava naquela época quantos morriam. Né? Não estou discutindo historicamente isso, mas a gente melhora assim, e a gente melhora com a história das pessoas, sejam elas de ficção, sejam elas da vida real, mas são espelhos que a gente vai ver constantemente na vida da gente. E acaba de vir um espelho lindo para a gente encerrar maravilhosamente isso aqui. Ruth. Não, nada a acrescentar. Acho que acabou acontecendo aqui no fim, mas isso é uma bandeira que eu tenho tentado levantar também, que a gente, né, a invisibilidade das crianças é uma forma de invisibilidade das mulheres. Quando a gente pede para que mulheres sejam mães e que depois a sua maternidade seja invisível, a gente, na verdade, está só perpetuando toda a marginalização que a gente sofre a vida inteira. Então, que eles apareçam mais. Gente, eu vou encerrar
lendo um poema de Conceição Evaristo. Né? Oh. Claro. Que é um que me toca muito, porque foi o poema que ela estava declamando no dia em que ela me disse: como assim você não escreveu ainda sobre a sua avó? Né? E que tem, de fato, no livro essa ilustração da Conceição e tem um QR Code com a declamação que ela fez nesse dia. Né? E o poema dela é o Voz das Mulheres, que diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo.